que disse no deserto: que diminua eu e que o Senhor apareça para a sua glória. Aleluia. Agradeço a Deus. Conforta, Senhor, sobre nós a imagem do teu Filho amado Jesus Cristo, para todo sempre, em nome de Jesus. Amados, queridos irmãos ouvintes da Palavra de Deus, creio que esta mensagem chegará a muitos lugares aqui no Brasil, alguns lugares nos países da Europa e até mesmo aonde as pessoas estão nesse momento necessitando de uma palavra amiga. Eu quero dizer que o ano de 1800, o Senhor, ele instituiu Eli em uma revelação para que conduzisse a arca, que significa a presença de Deus, sobre o deserto, aonde eles enfrentariam muitas dificuldades, passariam por batalhas e guerras, mas o foco, aleluia, principal deste grande feito, desta longa caminhada, deste legado, seria a presença do Senhor, aleluia. Então Eli constituiu dois jovens, Ofni e Finéias, para esta missão. Ofni e Finéias, ele prepararam as carruagens, prepararam a arca, prepararam os seus cavalos, preparavam o povo dos hebreus e saíram a esta missão. Mas, ao chegar a um determinado lugar, eles começaram a mudar o foco daquilo que o seu pai Eli haveria mandado que eles fizessem. E eles pararam num determinado lugar onde viram mulheres formosas, ou seja, prostitutas. E eles se deixaram levar-se pelaquele momento de alegria momentânea, um prazer momentâneo, e esqueceram da arca. E foram se prostituir, e foram fazer coisas erradas, e foram buscar situações diferentes daquilo que o Senhor tinha colocado sobre o seu pai, para que eles fossem buscar a verdadeira missão, que seria levar a arca pelo deserto, que era a presença de Deus. E eles foram surpreendidos. Eles foram mortos à espada. Ao fio da espada foram mortos. E naquele momento onde os filisteus, eles dissiparam todo aquele povo, todos os hebreus foram dissipados. E naquele momento, na época, havia pessoas que eram como se fossem olheiros e mensageiros. E Eli estava sentado na sua cadeira, Eli estava meditando no Senhor, quando chegou o mensageiro e disse: Eli, os seus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos pelos filisteus. Eli transbordou sobre ele uma tristeza profunda, aleluia. Aonde Eli disse: perdi os meus 2 filhos. E agora, Senhor, o que vou fazer? E Eli se entristecia, mas Eli não sabia que tinha acontecido o pior. E de repente chega um outro mensageiro e diz: Eli, a arca foi tirada pelos filisteus, eles tomaram a arca de Deus e levaram. E Eli naquele momento se desequilibrou da cadeira, caiu e quebrou o pescoço, teve uma morte instantânea. Oh, aleluia! E naquele momento nós poderíamos imaginar o quanto foi doloroso para o coração de Eli. Ele perdeu os seus 2 filhos. Ele perdeu aquilo que ele mais amava. Mas Eli, ele chega a cair e quebrar o seu pescoço e morrer instantaneamente, porque ele perdeu coisas muito mais do que os seus filhos.
perdeu a arca de Deus, que simboliza a presença do Senhor. E ele ficou amargurado. Ele teve uma morte triste. Aí eu trago isso para as igrejas do século 21. Hoje nas igrejas, a gente não percebe, não sente mais a presença de Deus. O povo está deixando algo entrar na sua vida que não tem nada a ver com Deus. Está deixando que a presença do Senhor saia da sua vida, saia das igrejas. São igrejas vazias hoje no mundo, aonde as pessoas fazem pouco daquilo que é a presença do Senhor. São igrejas que não têm a presença de Deus. A gente não percebe. Hoje, aleluia, não se vê mais paralítico andar, não se vê mais cego enxergar, não se vê mais mudo falar, surdo ouvir, porque a presença de Deus está saindo das igrejas. E o Senhor, ele tem uma tristeza grande com as igrejas do século 21. E nós podemos perceber que hoje os nossos púlpitos, ele não é mais um lugar consagrado. Ele está virando lugares de stand-up. Ele está virando um lugar onde pessoas fazem palhaçadas em cima dos púlpitos, onde pessoas só pregam o que quer. Pessoas utilizam da palavra de Deus para atingir A, B ou C. E o Senhor não está satisfeito com isso. Porque a palavra do Senhor, a pregação, ela é algo revelado por Deus. Ela é transmitida de maneira que entra naquela alma e acalenta e convence o pecador do pecado. E hoje a presença do Senhor está se esvaindo das igrejas. Hoje vemos pessoas nas igrejas pulando, rodando, batendo palmas, dizendo que está sendo usado pelo Espírito Santo. Mas que Espírito Santo é esse? Que roda, derruba baterias, que roda, dá tapa na cara dos outros, e que cai no chão e que se fere, que se machuca. Que Espírito Santo é esse? Não é o Espírito Santo de Deus, amados. Não é, eu creio que não é. Porque o Espírito Santo, ele é manso. O Espírito Santo, ele tem uma dimensão onde ele entra numa vida, ele muda. Ele faz com que aquela vida tenha uma semelhança do céu. E isso nós não vemos mais nas igrejas. O apóstolo Paulo chega a dizer: sede meus imitadores, assim como eu de Cristo. E quem você está imitando, amado? Será que você está imitando realmente a Jesus Cristo? Aos seus mandamentos, a sua palavra, a sua divina palavra? São igrejas fracas, igrejas débeis, igrejas que não têm a identidade de Deus, têm a sua própria identidade. É igrejas que é o seu eu mando, eu faço, eu desfaço. E deixa Deus em segundo plano. Não vai à frente, não progride. A história dela é encerrada. Não anda muito. Porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E quem é guiado, aleluia, pelo Espírito de Deus, faz a vontade do Senhor. Cariassúria, cari, aleluia. E nós não somos mais, o apóstolo Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Significa que nós temos alguém que nos vê, que nos conduz. Alguém que guia os nossos caminhos. O salmista Davi disse no Salmo 119, trilhar em caminhos retos. Que caminho reto é esse, amado? É o caminho que conduz à nossa salvação, aleluia. Então eu quero dizer nessa manhã, amados, não vamos perder o brilho do Espírito Santo. Vamos deixar que o Espírito Santo ele nos conduza, que ele seja o foco principal das igrejas. Que devemos deixar nas mãos de Deus todas as primícias. Que o culto seja um culto inteiramente racional. Que seja voltado a ganho de almas. São feitos muitos congressos de Camboriú, enfim, congressos em vários lugares.
E o propósito desse congresso é buscar fundos financeiros. Ele não tem um propósito de resgate de almas. São pregadores caros, milionários, que vão pregar não para transmitir a palavra de Deus, mas para buscar o seu eu, o seu lado financeiro. E Deus está irado com tudo isso. Porque a palavra do Senhor diz, quando Jesus escolheu os seus 12 discípulos, disse: Ide, irei às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não irei pelos caminhos dos gentios, nem entrei em cidades de samaritanos, aleluia. Mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. É lá que está o povo que precisa da minha palavra. É lá que está aquele povo que necessita que nós abramos a nossa boca e falamos do seu santo evangelho. É lá que está a verdadeira essência da palavra. Jesus, quando teve um encontro com a mulher samaritana, ele foi categórico: dei água que tu nunca mais terás sede. É esta água, amados, que o Senhor nos incumbiu para pregar. A água da palavra é a palavra de vida, porque a palavra do Senhor, ela é vida. A palavra, ela é bloqueio. A palavra, ela é escudo. A palavra, ela é unção. A palavra, ela é direção. A palavra, ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Xandura, managachuri, andalabachuia. E esta é a palavra. O Senhor quer te revestir de poder para que tu sejas um verdadeiro missionário. Não aqueles missionários que viajam para vários países do mundo e ficam lá ao seu bel prazer, curtindo, gastando dinheiro que foi adquirido para que fosse feita uma missão verdadeira. Não, não é passeio, é missão de verdade. E os missionários das últimas horas, eles vão debaixo das pontes, eles vão nos hospitais do câncer, eles vão aos mendigos que estão nas calçadas, eles vão aos manicômios, presídios, às casas da FEBEM, eles vão buscar as casas de recuperação. Esses são verdadeiros missionários da última hora. E nós não devemos nos basear nos status que os grandes pregadores tentam mostrar. É muita pose nos status no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. É só pose, é só roupas estranhas, roupas diferentes. Não se usa mais aquela roupa simples. Jesus disse: seja simples como uma pomba. A pomba não precisa de nenhum artifício. A pomba não precisa de nada que venha enfeitar ela. É só a sua simplicidade é que enfeita a pomba. Sejamos como a pomba. Sejamos como Cristo Jesus. Jesus, ele não veio pregar dinheiro, ele não veio pregar casa, ele não veio pregar apartamento e mansões, ele não veio pregar carros de luxuosos. O Senhor veio pregar a salvação. O Senhor veio trazer a doutrina da soterologia, que é a doutrina da salvação. Não entremos pelo caminho dos gentios, nem iremos às cidades de samaritanos, para não perder o foco do ide de Cristo Jesus. Antes, Jesus foi à cidade de Samaria para quebrar o protocolo, ou seja, o paradigma, para que os seus filhos, os seus discípulos pudessem pregar o evangelho naquela cidade. O caminho dos gentios são conselhos errados, conselhos que tiram o foco da tua vida, do teu evangelho, daquilo que Deus plantou na tua vida. Tu foi escolhido como um verdadeiro soldado para guerrear no exército de Cristo. Nayakou Saramandaiassé. E o Senhor está te dizendo nesta manhã: o que queres? Queres um ministério? Eu te dou. Agora faz da forma que deve ser feito. Não enfeita aquilo que eu te dei, porque o que eu te dei é único. O que eu te dei não precisa de aparatos. O que eu te dei não precisa de bordal de enfeites. Não, seja simples como uma pomba. As mulheres também sejam simples como uma pomba. Esta é a palavra qual o Senhor plantou nessa manhã no meu coração. Não sejamos como Ofni e Finéias, que deixaram que a presença do Senhor fosse tomada pelos filisteus. E o seu pai morreu angustiado com aquilo. E nasceu uma criança. Naquela caminhada nasce uma criança. E é colocado o nome dessa criança
Icabote, que na tradução Ferreira de Almeida significa e acabou. Foi-se a glória de Israel. Ou seja, hoje no século 21, foi-se a glória de Deus das igrejas. E precisamos buscar, resgatar esta glória. Porque quando Jesus vier, esta glória não será mais resgatada. Aí vem o dia de juízo. Aí seremos julgados pelas nossas obras, pelas nossas ações e por tudo que nós fizemos durante o período de vida aqui na face desta terra. Aleluia. Que nesta manhã nós possamos enxergar em visão periférica espiritual as coisas que o Senhor tem derramado sobre nós, que o Senhor tem franqueado sobre nós, que o Senhor tem nos mostrado. É muitas revelações nas igrejas, é muitas profetadas, é que Deus está falando isso, é que Deus está falando aquilo, é que Deus está falando aquilo outro e o Senhor não está falando nada. Se fosse como no passado, no Velho Testamento, onde um profeta profetizasse em nome de Deus e não foi o Senhor, ele morria em cima do púlpito. Mas nós vivemos pela graça, a graça nos alcançou, o Senhor nos resgatou da morte e do pecado. É por isso que o Senhor não faz juízo. Se o Senhor pensasse como homem, já não tinha mais ninguém na face desta terra. Aleluia. Pois o Senhor está dizendo nesta manhã: louvado seja Deus. Faça aquilo que eu te entreguei. Não enfeite o que eu te entreguei. O Senhor é tão justo que quando necessitou de que alguém viesse à terra morrer por nós, o Senhor mandou apenas um, Jesus Cristo de Nazaré. Se o Senhor mandasse dois, atrapalhava. Deus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar nessa manhã essa ministração. Eu creio que esta palavra ela vai alcançar vidas. Eu creio que esta palavra ela vai mudar conceitos. Eu creio que esta palavra ela vai diferenciar o intelecto daqueles que tinham conceitos diferentes do conceito de Deus. E este é o conceito de Deus, que a presença do Senhor nunca saia do nosso meio. O salmista Davi que chegou a dizer assim: Senhor, não tira o teu espírito de mim. Significa que ele pediu que tirasse tudo, riqueza, o que ele tinha ganhado, as conquistas do salmista Davi, mas que não tirasse o espírito, que ele via que o Espírito Santo era algo muito importante, era o que ele tinha de mais importante sobre a sua vida, era a presença do Espírito Santo, era a Shekinah de Deus, era aquilo que nós chamamos de teofania, que é teofânio, que é a presença de Deus, é a direção de Deus, é quando Deus se apresenta para nós, chama-se teofania. É isso que nós precisamos. Eu quero agradecer ao Pai, eu quero agradecer ao Filho, e eu quero agradecer ao Espírito Santo de Deus, por esse momento de ministração. Somos sim missionários das últimas horas. Apenas título de pastor, ele não vale nada se você não tiver a presença de Deus. Você tem que ter a presença de Deus. E aí o Senhor grandes coisas fará na minha, na tua e nas nossas vidas. Muito obrigado a todos pela atenção. Quero agradecer mais uma vez o pastor Donizete. Quero agradecer a missionária Etienne, meu amigo, meu companheiro pastor Reginaldo, Milagres, ali de Minas Gerais. Um homem que vem se disponibilizando para a obra do Senhor, faz parte do nosso grupo, somos filhos da promessa. Eu oro em favor da vida de todos. Quero agradecer também a nossa amiga, a irmã Márcia, ali da Holanda,